Oi pessoal, olha só. Fui rapidinho buscar o livro amarelo, tá? Que é o livro de exercícios que a gente vai usar. Então eu vou dar uma explicada pra vocês nos primeiros exercícios, tá? Aí você já consegue fazer as tarefas do primeiro dia. E aí eu vou postando depois mais, explicando os outros exercícios. Até para os vídeos não ficarem muito longos. Então, o primeiro bloco de exercícios da unidade 1, tá? Relembrando as regras. Acompanhe aí no livro de vocês, que daí vocês conseguem ir visualizando o que a Pro tá falando. Então, conte as bolinhas em grupos de 10 e escreva a quantidade que representa, certo? Então, eu vou contar, separar de 10 em 10 e ver quantas dezenas eu tenho em cada bolinha. Depois, escreva ao lado dos retângulos os valores representados, ok? Então, tem que observar que eu tenho bolinhas que valem 10, 1000 e 100. E tenho também bolinhas de unidade. Exercício 3. Componha os números como no exemplo. Então, eu tenho o número 300 mais 40 mais 5. Isso vai me dar 345. Então, quando eu componho os números, eu junto os números como se fosse uma grande conta de mais. E escrevo ao lado o número que formou. Isso é compor, tá? Exercício 4, página 6. Esse é o exercício, essa página 6, são esses exercícios que vocês vão fotografar e mandar para Pro arquivar na pastinha de atividades de vocês. Decomponha os seguintes números conforme o exemplo. Se no outro eu compus os números e eu juntei, quando eu decomponho, eu faço o inverso, eu faço o caminho contrário. Eu separo os números, tá? Então aqui tem o exemplo. Ó, o exemplo aqui. 600 mais, ó, 675. Aí eu decompus. Eu tenho 600, equivalente ao valor relativo do 6, 70, que é o valor relativo do 7, e 5, que é o valor relativo do 5. Então, eu vou escrever os números separados. Vou fazer isso com todos. Exercício 5. Escreva em algarismos como no exemplo. Então, eu tenho o número escrito por extenso, eu tenho o nome do número, e eu vou escrever ele em forma de numeral, em forma de algarismo. Então, eu tenho na A 893, eu vou escrever o número 893 em numeral. Ó. A, nome do número, coloco a resposta no numeral. 6. Escreva por extenso, escrever o nome dos números, tá? Esse eu acho que não tem mistério pra ninguém. 7. Esse é o que pode complicar um pouquinho. Escreva o valor relativo de cada número indicado. Tem o exemplo, tá? Então lembra que o valor relativo é o valor que o número ocupa, a posição que ele representa. Se ele é uma centena, se ele é uma dezena, se ele é uma unidade, certo? Ou uma unidade milhar. Então aqui, ó, eu tenho o número 4.589. Então, o 9, o valor relativo dele é 9, porque ele está na unidade. O 8, o valor relativo do 8, que ele representa, é 80, porque ele é uma dezena. O 5 representa o valor relativo de 500, porque ele é uma centena. E o 4, ele representa o valor relativo de 4. 1000, 4.000, porque ele está na casa do milhar. Esse é o valor relativo dos números, tá? Depois na página 7, a continuação do exercício. Na página 8, aí tem um número e tem a pergunta A, B, C e D sobre aquele número que está lá no enunciado. No número 8.734. O algarismo que ocupa a dezena é... Aí eu vou ter que ver qual daqueles numerozinhos, ó. No 8.734, qual é a dezena? Qual é a centena desse número? Qual é a unidade? Qual é a unidade milhar? Certo? Unidade simples, quando eu falo unidade simples, é a unidade, último númerozinho aqui. No 9, escreva um número qualquer
no qual, então eu vou inventar qualquer número. A única condição para mim escrever esse número é o que está escrito aqui, é o que está pedindo aqui. Na A, que o 4 seja o algarismo das dezenas. Então, eu tenho que escrever um número em que tenha o 4 na dezena. O 3 seja o algarismo das unidades simples. Então, eu escrevo um número em que o 3 esteja no lugar da unidade. C, o 9 seja o algarismo dos milhares. Então, eu tenho que escrever um número que o 9 ele esteja ocupando lá o espaço do milhar. Ele tenha valor de 9.000. Que o 2 seja o algarismo dos milhares. F, que o 0 seja o algarismo das centenas. Então, lá no espaço da centena, no meu número, ele vai ter que ser 0. Então, quer dizer que o meu número, ele vai ter que ir além das centenas. Ele vai ter que ser um número de milhar, tá? Mas a centena tem que ser 0. O 4 seja o algarismo das unidades simples, tá? Que são as unidades aquelas que a gente já conhece de tempo. E o exercício 10 é preencher as lacunas. O que é lacuna? O espaço. Então, preenche o espaço ali. Em 2973, o algarismo, tem um espaço, representa a ordem das centenas. Então, eu vou observar o número 2973. Vou ver, aqui tá me pedindo centenas. Qual é o número que tá na centena nesse número aqui? Eu sei, eu acho que você aí também sabe. Então, você pega e preenche aqui qual é o número que tá no lugar da centena. Tá? E assim eu vou fazer com B, que tá pedindo, em 3.589. O algarismo 8 representa a ordem das... Então, eu vou ter que ver... Esse 8 aqui, ele é centena, dezena, unidade ou unidade milhar? É o que eu vou preencher aqui, tá? Em 9.754, o algarismo 5 vale quanto? Aí eu vou ter que ver se ele é uma dezena, se ele é uma unidade, se ele vale 50, se ele vale 5, se ele vale 500 ou se ele vale 5.000. Em 7.502, o algarismo 0 representa a ordem das... Então, vou ver onde é que está o 0. Na centena, na dezena, na unidade ou na unidade milhar. E vou preencher ali, tá? Os outros exercícios, depois a Pro faz um próximo vídeo para explicar para vocês. Certo? Bons estudos!